eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu vou falar de um escritor, não sei se vocês conhecem, um tal de Kenneth Martin Follett. Sim, o Ken Follett, é esse mesmo, esse autor de best-sellers que vocês já conhecem. Se não conhecem, estão perdendo aí a oportunidade de ler uns livros muito legais. E eu vou começar uma sequência de vídeos com esse que vocês estão assistindo, onde eu vou dar um apanhado geral hoje, mas depois eu quero detalhar um pouco mais as obras do Ken Follett que eu já li, que já tem resenha aqui no canal, enfim. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo, porque o Ken Follett merece, eu sou super fã dele, esse geminiano que nasceu em 5 de junho de 1949, em Cardiff, no País de Gales. E ele vai se mudar para Londres para cursar filosofia. Olha que interessante, o Ken Follett estudou filosofia na University of London e se formou com louvores. Olha, bem no ano que eu nasci, olha só. Puxa vida, quando eu estava nascendo ele já estava se graduando aí, essas honras ao mérito e tudo mais. Não é à toa, porque ele se tornou esse escritor tão famoso, já traduzido para 33 idiomas diferentes e publicado em 80 países. Ele já vendeu livro para burro e são best-sellers mesmo. É muito legal a gente pensar nessa história. Bom, mas ele começa de uma forma modesta, né? Como todo começo. Por isso não chama nem meio nem fim, chama começo. E ele escolhe publicar os seus livros com pseudônimos. Então vocês podem encontrar por aí nomes como Simon Miles ou Bernard L. Ross. Sim, por exemplo, tem outros nomes também que ele acaba adotando, depende do país também. Mas ele começa trabalhando como jornalista para jornais locais. Se não me engano, ele se muda para Londres e fica aí depois trabalhando ali e começa com essas publicações. Mas essa história vai mudar, gente, no ano de 1979, quando ele publica esse livro aqui, ó. Tadã! O Buraco da Agulha. E aí ele vai encontrando um estilo que vai estar muito presente na obra dele. Ele vai enveredar pelos thrillers, né? Ele vai escrever obras de suspense, de crime, que instigam assim a leitura. E esse aqui em especial, ele conta a história de como que eu vou dizer, um soldado nazista? Não é bem um soldado, né? Mas é um nazista que está infiltrado em Londres, é às vésperas do dia D, e ele tá ali para descobrir o que a resistência, né, o que os aliados estão fazendo para tentar segurar o avanço nazista, terminar com a Segunda Guerra Mundial. É eletrizante, ele vai fugindo, enfim. Essa é a história que garantiu o seu primeiro best-seller, e isso aí vai se repetir inúmeras vezes. Mas ele publicou vários livros antes com aqueles pseudônimos que eu comentei e também com o nome mesmo de Ken Follett. Isso começa em 76, quando ele publica The Modigliani Scandal. Esse eu não encontrei em português, não sei se a gente tem alguma tradução, o escândalo Modigliani. E depois ele vai escrever esse aqui, eu acho que esse, o Paper Money, ele tem até tradução já em português, mas eu não encontrei. Eu tenho esse aqui, que eu ainda não li, inclusive, né? E aí vem o Buraco da Agulha em 78. Eu falei, acho que 79, né? Mas é 78. Bom, história como um best-seller, e ele envereda mesmo pro thriller, pro suspense, e vai sendo muito bem sucedido. Segue-se Tripla Espionagem, aqui A Chave de Rebeca, que é uma história eletrizante. Na Segunda Guerra Mundial também. O Tripla Espionagem, se não me engano, também é Segunda Guerra Mundial. Esse aqui eu adoro, já tem vídeo aqui no canal, resenha completa. Vou deixar os links na descrição de tudo que a gente já tiver aqui no canal. E nessa época da publicação do primeiro best-seller dele, ele já começou a alimentar a ideia de escrever um romance sobre a construção de catedrais medievais. E vocês, sobre a construção?
é muito mais que isso, não é só a técnica da construção, que é algo impressionante para a época, né, para que a gente tenha essas catedrais magníficas na Europa, né, espalhadas pela Europa, mas que pessoas foram essas que ousaram construir, criar técnicas para levantar esses monumentos magníficos, né? E a evolução dessas técnicas de engenharia, arquitetura, né, para conseguir a altura dessas catedrais e todo esse entorno, né? Ele começa a alimentar essa ideia, apesar dele ser ateu. Sim, ele não acredita em Deus, mas de alguma forma, isso eu conto em um próximo vídeo, ele é tocado por essa aura incrível que essas catedrais e por esse fascínio que essas catedrais exercem sobre as pessoas e sobre ele. Ele começa a pesquisar e aí, gente, nasce a sementinha dos pilares da terra. Mas ele continua escrevendo essa linha que foi a assinatura dele a princípio, né? O thriller. Então ele segue com O Homem de São Petersburgo, outro ambientado na Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eu já li, mas vou esquecendo. O Voo da Águia, tá aqui um livro que eu ainda não li, tá aqui para eu ler, né? Ele é um não ficção. Olha que interessante, ele tem uns 2 livros apenas de não ficção que retratam aqui, é uma história verídica, do ousado resgate de 2 reféns no Irã. Eu ainda não li esse livro. O que mais que a gente tem? Na Toca do Leão, eu tenho esse livro aqui, eu ainda não li, olha só, ele é bem antiguinho, eu comprei num sebo, olha só, era do Círculo do Livro. Ele, assim, aqui no Brasil, publicou pelo Arroco. Tem essas publicações esporádicas, como essa do Círculo do Livro, mas vai ser Arqueiro que vai ter esses últimos lançamentos e ter uma vasta opção de livros para vocês em e-book ou eles em livro físico mesmo, né? Aqui a gente tem Noite sobre as Águas. Gente, esse livro é eletrizante. Fala do último voo de um tipo de aeronave muito específica que vai cruzar da Europa para os Estados Unidos no comecinho aí da Segunda Guerra Mundial. É muito legal, é uma história que você fica hipnotizada por ela. Então nessa época aqui, Toca do Leão e esse Noite sobre as Águas, ele vai publicar o Pilares da Terra, o primeiro livro. Ele vai levar 10 anos aí maturando a ideia da construção das catedrais e das pessoas incríveis que fizeram isso. Ele vai maturar isso por um bom tempo e vai escrever esse livro gigantesco que tem mais de 1000 páginas e que é fantástico. E aí com vários núcleos de personagens que vão interagindo, e eu vou trazer depois mais informações para vocês. Era uma trilogia, o que eles chamam também de Kingsbridge, a trilogia, a série Kingsbridge, que é o nome da cidadezinha onde se construiu essa catedral, que vai dar toda a história. É uma catedral fictícia, né? É ficção, né, que o Ken Follett faz, mas aí ele vai começar um estilo novo, fazendo pesquisa histórica, né, conhecendo bem a Idade Média e colocando todos esses elementos verídicos da história nesse contexto e vai colocar a ficção dele encaixada aí. Então ele faz esse tipo de ficção histórica. E aí vão se seguir Mundo Sem Fim e Coluna de Fogo, mas isso só em 2007 e 2017, respectivamente. E mais recentemente, ele escreveu O Crepúsculo e a Aurora, em 2020, né? Que é o livro ou a história que precedeu Os Pilares da Terra. Então eu vou fazer um vídeo para explicar essa trilogia, para dar mais ideias para vocês. Mas essa trilogia agora não é mais uma trilogia, uma tetralogia, talvez a gente fale assim, não tenho muita certeza. E ele seguiu ainda fazendo esses romances isolados, né, que não eram exatamente uma série. Então a gente tem
Uma Fortuna Perigosa, que é de 93, tem vídeo aqui no canal. Eu adoro esse livro, é um dos meus prediletos dele. A gente também tem, esse foi o primeiro Ken Follett que eu li, esse aqui. Um Lugar Chamado Liberdade. Ele vai lá para a Escócia contar a história das minas, então tem vários núcleos, e essa história vai transcorrer na Europa e vai parar nos Estados Unidos. Foi o primeiro que eu li, eu nunca mais parei, e acho que nunca mais vou parar, porque ele também não para, então a gente vai acompanhando o Ken Follett. Eu li esse aqui mais recentemente, O Terceiro Gêmeo. Essa é uma edição da Rocco, ela é mais antiga, eu comprei num sebo. É uma história mais forte, mais intensa, que fala de engenharia genética, por exemplo. Existe o Martelo do Éden, que meu namorado tem e fica fazendo, ó, eu tenho, você não tem. É uma edição de 1998. A Contagem Regressiva de 2000. A gente tem As Espiãs do Dia D, é esse aqui mesmo, que já tem vídeos aqui no canal, uma história incrível sobre o Dia D, imperdível. Aí a gente segue com O Voo da Vespa, outra história adorável, também ambientada na Segunda Guerra Mundial. E tem o Tempo Fechado, ou Whiteout. Eu tenho só no Kindle Whiteout, mas eu vi que existe a versão Tempo Fechado numa edição mais antiga. E aí, gente, ele vai enveredar para uma trilogia que é incrível, que se chama O Século, onde ele vai passar pela Primeira Guerra Mundial, a Segunda e o pós-Segunda, com a Guerra Fria e o que vai acontecer pelo mundo. Então a gente tem Queda de Gigantes, de 2010, Inverno do Mundo, de 2012 e Eternidade por um Fio, de 2014. Gente, olha quanta coisa, eu já tô sem fôlego aqui de falar de tantos livros, isso porque eu omiti aqueles primeiros livros que ele usava os pseudônimos, né? E aí, gente, eu tenho uma boa notícia para quem é fã do Ken Follett, né? Bom, a gente já sabe de Notre Dame, que é um outro não ficção que ele escreveu em 2019, falando da Notre Dame, e toda a renda das vendas desse livro foram para a reconstrução da catedral, afetada por um incêndio que quase a destruiu, mas por sorte não. E tem lançamento agora em 2021, na verdade, por enquanto fora do Brasil, está em pré-venda no exterior, do livro Never. Esse Never é um desses romances isolados, ele é contemporâneo, tem uma temática atual, e a gente vai ter que esperar um pouquinho para tê-lo traduzido aqui. Bom, eles ainda, fora do Brasil, ainda estão esperando a versão mesmo original. Mas enfim, o Ken Follett não para. Olha quantos livros eu descrevi aqui, tantos traduzidos em tantos idiomas, é muita emoção. E esses dois estilos que ele combina, né? O thriller ou o romance histórico, que ele encaixa toda uma trama, uma série de núcleos de personagens dentro de um momento da história super bem pesquisado, e tudo se encaixa, e personagens verdadeiros interagem com os ficcionais. Gente, é incrível. Então esse aqui foi um apanhado geral de Ken Follett. Para quem não o conhecia, estão mais do que convidados a conhecerem esse autor de best-sellers fantástico que eu adoro. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.